Olá e bem-vindos! Hoje a gente mergulha num tema que, olha, é um verdadeiro quebra-cabeça. Um quebra-cabeça fascinante, eu diria. Totalmente. A gente vai tentar entender o sistema universitário da Hungria. E as nossas fontes pintam um quadro cheio de contrastes, sabe? Sei. De um lado aparece uma potência, né? Que atrai milhares de estudantes do mundo todo. Exato. Mais de 30 mil de quase 160 países. É muita gente. Mas por outro lado, quando a gente olha os rankings, Aí a coisa complica. cada lista aponta para um lado, para um vencedor diferente, e ainda tem uma camada política por cima. Uma narrativa de que os resultados não são o que parecem. Bom, nossa missão hoje é juntar essas peças e ver que imagem se forma no final, né? É isso. E o gancho já é forte. Esses mais de 30 mil estudantes internacionais, eles não vão para lá por acaso. De jeito nenhum. Eles são atraídos por alguma coisa muito concreta. E as fontes já dão uma pista, né? Muitos, principalmente da Alemanha, da Sérvia, da China, eles vão direto para os cursos de medicina. Ah, que tem uma reputação global muito forte. Exatamente. A Universidade Semmelweis, por exemplo. Isso já mostra que, por trás de toda essa confusão de rankings, existem pilares de excelência muito reais. Certo, então vamos começar pelo básico, pela estrutura do sistema. As fontes falam em 38 universidades e 29 faculdades, as Føyskoler. Isso foi escola. Qual é a diferença real entre elas? É só o tamanho que conta? Na essência, sim. A escala é o principal. As universidades são maiores em tudo. Número de professores, alunos, funcionários. As escolas são, assim, menores e muitas vezes bem mais especializadas. Tipo, focadas em uma área só? Exato. Algumas formam professores, outras são de teologia, por exemplo, mas tem outra camada aí que é a propriedade. A grande maioria, 27 universidades, é estatal. Assim. Mas também existem instituições privadas e religiosas, o que dá uma diversidade interessante para o sistema. E pelo que eu entendi, esse cenário não é nada estático, né? Ele se mexe, ele muda o tempo todo. O tempo todo. É um sistema muito dinâmico. Nas últimas décadas, a gente viu um movimento enorme de fusões de instituições estatais. Criando aquelas mega universidades que as fontes mencionam. Isso. Em cidades como Debrecen, Szeged, Pécs, elas viraram verdadeiros polos de pesquisa, de desenvolvimento regional. Mas ao mesmo tempo o sistema também encolhe, certo? Sim, onde precisa. A demografia do país mudou. O número de estudantes húngaros diminuiu um pouco. E isso levou ao fechamento ou à fusão de faculdades privadas menores que, bom, não se sustentavam mais. É um organismo vivo, que se adapta. Falando nos estudantes, tem um dado de 2016-17 que me chamou muito a atenção. 30% dos alunos de tempo integral também trabalham. Isso é muita coisa. É um número que diz muito. Não é só um dado econômico, sabe? É quase um traço cultural da formação húngara. Como assim? Pensa no tipo de profissional que isso forma. É alguém que aprende a equilibrar teoria e prática desde o primeiro dia. Essa galera não espera o diploma para entender o mercado de trabalho. Eles já estão inseridos. Completamente. E isso pode ser um diferencial competitivo enorme para o país no longo prazo. Ou seja, a universidade lá não é uma bolha acadêmica separada do mundo real. De jeito nenhum. É o oposto, na verdade. As fontes mostram que as universidades são motores da sociedade. Elas não só ensinam, elas operam hospitais, escolas de aplicação para futuros professores, hotéis-escola para quem estuda turismo. Peraí, hotéis escola? Como assim? Quer dizer que eu poderia me hospedar num hotel administrado por estudantes? Exatamente. E talvez jantar com vegetais cultivados por alunos de agronomia de uma fazenda experimental da mesma universidade. Que incrível! É um ecossistema completo. É isso que eu chamo de um ecossistema autossustentável. Em muitas cidades, a universidade é de longe o maior empregador da região. E a conexão com a comunidade vai além. Elas têm programas para idosos, as academias dos aposentados. Uau! São instituições que estão, assim, profundamente enraizadas no tecido social. Fascinante. E por dentro, como essa máquina funciona? A hierarquia parece ser bem clássica, né? Sim, é uma estrutura acadêmica bem tradicional. No topo você tem uma liderança dupla. O reitor, que é o líder acadêmico,
e o chanceler, que cuida da parte administrativa do dinheiro. Ok, o acadêmico e o gestor. Isso. Abaixo deles, as universidades se dividem em faculdades, as Karokak, cada uma com seu decano, o decão. E aí essas faculdades se quebram em institutos ou departamentos. É ali que a vida do aluno acontece. E a carreira de um professor? As fontes descrevem um caminho bem estruturado para chegar lá no topo. É uma escada bem clara assim. Começa como Tanar Segetz, o professor assistente. Depois do doutorado, ele pode virar adjuntus tenar. E depois? Com mais pesquisa, mais publicações, ele avança para docens, que seria nosso professor associado. E o topo da carreira é o título de Egetemi Tanar, o professor titular. E aqui tem um detalhe que eu achei incrível. Esse título final é concedido pelo presidente da República. Exato. Isso dá um status quase de cargo de Estado, não é? É muito diferente do que a gente vê por aí. Com certeza. Muda tudo. É um prestígio simbólico enorme. Significa que o reconhecimento final não é só acadêmico, mas também cívico. Na prática, isso reforça a autoridade e a responsabilidade desses professores. É o reconhecimento máximo da nação. Entendi. Ok, então já montamos a base do quebra-cabeça. Uma estrutura clássica, mas super conectada com a sociedade. Só que a estrutura não é tudo, né? A prova de fogo é o desempenho. E é aí que a coisa fica caótica. Caótica é a palavra perfeita. É como olhar para o mesmo objeto com 3 óculos diferentes e cada um te mostra uma coisa. As fontes cobrem os 3 rankings principais de 2026. O local, da revista HVG, e os globais, o QS e o Times Higher Education, o THE. E eles não concordam em nada. Praticamente nada. Vamos começar pelo de casa, então. O ranking da HVG. Imagino que ele reflita o prestígio interno, a percepção local. Exato. E nele, sem grandes surpresas. A Universidade de Tecnologia e Economia de Budapeste, a BME, e a Eötvös Loránd, a ELT, geralmente estão no topo. São as grandes damas do ensino húngaro. O resultado esperado. O resultado esperado. Mas aí a gente sai da Hungria, olha para o palco mundial e o roteiro muda completamente. O ranking QS de 2026 já traz uma virada. E que virada! No QS, quem assume a liderança entre as húngaras é a Universidade de Debrecen. Ela fica em 563º lugar no mundo e passa na frente da ELT. E a Corvinus de Budapeste, que é super forte em economia? Pois é. Outra coisa que chama atenção. Em 2026, a Corvinus saiu da lista principal do QS. Uma mudança bem drástica em relação ao ano anterior. Ok, uma troca de posições no topo, uma saída inesperada. Mas a maior surpresa para mim vem com o ranking do THE. Ali a coisa fica realmente confusa. Ali o tabuleiro vira de cabeça para baixo. No ranking THE, a Universidade Semmelweis, aquela especializada em medicina, dispara na frente. Dispara quanto? Ela fica na faixa 251-300 do mundo. Nenhuma outra universidade húngara chega nem perto. É uma liderança isolada, absoluta. Minha cabeça deu um nó agora. A Semmelweis é tão dominante assim? E tem mais. Em segundo lugar no país, segundo o THE, vem a Universidade de Óbuda, com foco em tecnologia. Exato, passando na frente de gigantes como a ELTE e a BME. O que o THE está medindo que todo mundo está deixando passar? Como isso é possível? Então, a resposta está na metodologia. Na receita do bolo de cada ranking, sabe? Elas são muito diferentes. O THE, por exemplo, valoriza muito a colaboração com a indústria. A receita é que as universidades geram a partir dessa colaboração, e isso explica a posição espetacular da Universidade de Óbuda. Ela tem um perfil técnico, aplicado, super conectado ao mercado. Entendi. E a Semmelweis? O que a coloca em outra estratosfera? Pesquisa. Pura e simplesmente pesquisa. A pontuação da Semmelweis é impulsionada por um critério-chave: citações em publicações científicas. E sendo uma universidade de ponta em medicina, Os artigos dela têm um impacto global imenso. São citados por pesquisadores do mundo todo. E isso infla a nota dela de um jeito que as outras mais generalistas não conseguem acompanhar. e o QS?
O que ele valoriza mais? O QS pode dar mais peso à reputação acadêmica geral ou à proporção de alunos por professor, por exemplo. E aí, universidades maiores e mais abrangentes como Debrecen ou ELTE acabam levando vantagem. Então, a lição aqui é quase um manual de instruções para quem está de olho na Hungria. Exatamente. A lição não é qual ranking está certo, mas sim o que cada ranking me diz. Se o objetivo é pesquisa médica de ponta, a Semmelweis é o farol. Se for inovação tecnológica com aplicação na indústria, a Óbuda te chama. Perfeito. E se a busca por uma formação clássica, abrangente, de grande prestígio, aí a ELTE ou Debrecen são o porto seguro. Os rankings não dão a resposta, mas ajudam a fazer a pergunta certa. Qual é a melhor universidade para mim? Perfeito, já vimos a estrutura, já vimos essa visão confusa dos rankings, agora falta a peça final, a perspectiva interna. Como o próprio governo húngaro enxerga isso? Uma das fontes traz os comentários do ministro da Cultura e Inovação, o Balázs Rankó. Certo. E aqui é importante a gente ser bem fiel à fonte, né? Apresentar os pontos como foram relatados. O ministro defende que o governo iniciou uma grande renovação no ensino superior há 5 anos. E a peça central dessa reforma foi a mudança para o modelo de fundações, certo? Exatamente. Segundo o ministro, isso foi um pedido das próprias universidades para terem mais flexibilidade, mais autonomia. E ele apresenta dados para comprovar o sucesso disso, imagino. Sim, a fonte o cita falando de um aumento de 50% nas publicações científicas internacionais, a duplicação da receita vinda da indústria. E um crescimento de 7 vezes no número de patentes? É o que ele diz. Isso. Para o governo, esses números são a prova de que o novo modelo está funcionando, tornando as instituições mais competitivas. Mas é aqui que a conversa entra no campo mais político, mais delicado. O ministro argumenta que, apesar desses números, as universidades são prejudicadas nos rankings. Sim, ele fala de um fator específico, a reputação. E ele atribui a culpa a um ator externo. Que seria? Bruxelas. A fonte relata que o ministro chama isso de fator Bruxelas. O argumento dele é que a reputação internacional das universidades húngaras é artificialmente rebaixada. E por quê? Porque elas foram, nas palavras dele, excluídas sem base moral ou legal de programas de intercâmbio da União Europeia, como o Erasmus. Ele chega a chamar isso de campanha de vingança. Uau, são palavras fortes. Então a tese do governo é que existe uma interferência política que distorce a percepção da qualidade real das suas universidades. E como eles reagiram a isso? A reação foi criar os próprios programas. Para contornar essa exclusão, o governo lançou 2 iniciativas de mobilidade, o HU Ruser e o Pannonia. A ideia é garantir que estudantes e pesquisadores continuem tendo essas oportunidades no exterior. Mesmo fora do guarda-chuva do Erasmus. Exatamente. Então, no fim das contas, é uma briga de narrativas, né? De um lado, os dados frios e globais dos rankings. Cada um com sua metodologia. E do outro, o governo dizendo, calma aí, a história não é bem essa, vocês não estão vendo o filme todo por causa dessa questão política. E a gente fica aqui no meio, tentando juntar as duas versões. Exatamente isso. É o choque entre uma avaliação externa, baseada em métricas globais, e uma narrativa de política interna que busca não só contextualizar, mas também contestar esses resultados. O trabalho de quem observa de fora é ponderar essas duas perspectivas. Recapitulando tudo, então, o quebra-cabeça continua bem complexo. Temos um sistema de ensino superior grande, dinâmico, com uma força impressionante para atrair talentos do mundo todo. E, ao mesmo tempo, seu desempenho nos rankings é um caleidoscópio. A imagem muda a cada giro. E para completar, tudo isso é temperado por uma forte narrativa política que adiciona mais uma camada de interpretação. Exato. E para deixar uma última provocação, uma ideia para se pensar depois. As fontes nos dão uma pista de algo ainda maior. O quê? Elas nos deram uma imagem muito clara do sistema dentro das fronteiras da Hungria. Mas elas também mencionam, quase de passagem, várias universidades de língua húngara que ficam em países vizinhos. É verdade. Instituições na Romênia, na Eslováquia, na Sérvia. Exatamente. A Babeș Bolyai, a Célie Janus. E isso levanta uma questão fascinante sobre o que define um sistema educacional. Seria a geografia?
Ou seria a língua e a cultura? Nossa, é uma ótima pergunta. O que significa para um ecossistema universitário se espalhar para além das fronteiras de um país? Como essa rede transnacional de conhecimento em língua húngara pode influenciar o futuro dessas instituições e o seu lugar numa Europa que é, ao mesmo tempo, tão integrada e tão cheia de particularidades? É uma dimensão que vai muito além dos rankings da política do dia a dia.